Olá! Bem-vindo você que está chegando agora aqui comigo nessa live, você que atendeu o meu convite para ouvir e entender um pouquinho a respeito das coisas da alma, dos sentimentos, das emoções. E nós vamos bater um papinho, vai ser muito bom. Obrigado por você estar aqui comigo. Eu vou pedir para você compartilhar, chamar as pessoas para assistirem conosco, participarem conosco. Hoje é sexta-feira, 16 de agosto de 2024, ao vivo, direto aqui do ABC Paulista, mais precisamente em São Bernardo do Campo, aqui do meu consultório. Bom dia, seja bem-vindo. Compartilha, vamos chamar as pessoas para participarem conosco. O tema proposto aqui, eu fiz mesmo para chamar a atenção, criar uma curiosidade, o espírito das palavras. É coisa estranha, né? Alguém vai dizer, isso aqui está parecendo heresia, mas você vai entender e vai ver se faz sentido para você. Você não é obrigado a acreditar em tudo que eu falo, tudo que a gente vem estudando, mas há aquelas pessoas que ainda dizem, ele vai falar de religião, de fé, de crença. Não, eu não vou falar de religião. É claro que eu vou citar a fonte da vida, que é Jesus, as orientações, o Mestre Jesus. E vou usar, claro, a Bíblia para falar sobre isso. Você vai falar de religião, de fé, de crença? Por falar em crença, quantas crenças você deve ter colocado no seu coração, na sua alma, na sua vida? Crenças, por exemplo, quando lhe disseram, você não presta, você não vai virar em nada na sua vida, isso não é feito para você. Você acreditou no que você ouviu e faz disto uma verdade para você. Então você criou uma crença, criou uma situação. Então, ouça direitinho, me acompanhe no raciocínio, o espírito das palavras. Esse é o texto que, o título que eu estou chamando exatamente para lhe provocar, para você prestar atenção. Então, bom dia, sejam bem-vindos todos. Nós estamos no horário aqui de São Paulo, de Brasília, né? Ontem eu fui fazer um atendimento para uma pessoa, marquei e liguei no horário marcado. Mas aqui ainda é uma hora antes. Pois é, eu trabalho com o horário de São Paulo. Mas tudo bem, já acertado, vou atender hoje no horário de São Paulo. Vamos lá. O espírito de palavras, já se falou muito mesmo no poder das palavras. A palavra tem poder. Então, fica só nessa superficialidade de dizer alguma coisa. Eu gostaria que você prestasse atenção, no entanto, talvez não se tenha parado para pensar um pouco mais sobre este poder das palavras. O que gera esse poder? O que traz resultado como esse poder da palavra? As palavras, elas são ferramentas de Deus. Deus não usou as mãos para fazer todas as coisas. Não, ele usou a palavra. Ele dizia e acontecia. Ele dizia, haja luz. A palavra saía da sua boca, executava e trazia os resultados que Deus havia ditado.
falado, ou seja, palavras liberadas com poder para exercer a tarefa que estas palavras exerciam de poder. Haja luz, houve luz. Haja separação da porção seca da terra e das águas. E ele dizia, e a palavra que não se vê é um espírito. Espírito, no grego e no hebraico, é a mesma coisa, é vento, é ar. Tá? Ruach é do hebraico, pneuma é do grego, é ar. E se você ler a carta ao povo de Éfeso, ela vai falar sobre a espiritualidade, a guerra no mundo espiritual, esse mundo tenebroso. Tudo acontece no mundo espiritual que passa informação para a sua alma, o seu intelecto, poeticamente chamada de coração. E quando se fala coração, nesse aspecto que estamos falando, vai falar do seu intelecto, da sua mente, onde tudo fica guardado lá no seu cérebro, na parte que chamamos, a partir dos anos 80, que é uma teoria de MacLean, cérebro reptiliano, que tem a capacidade de guardar 400% de tudo que você ouviu e viveu desde a vida intrauterina. Está tudo guardado lá. Bom, quando se diz que palavra é um espírito, então Deus libera o espírito executivo para fazer as coisas. E você tem das características de Deus. Quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança, era o Pai, a palavra que era o Filho, que é o Filho e o Espírito Santo. A nossa semelhança, não no aspecto físico, mas nas características de Deus. E uma das características de Deus é falar. E nós herdamos isso da criação. O ser humano é o único que fala, que libera a palavra. Uma vez, um centurião chegou para Jesus, olha, eu tenho um empregado que está muito doente, mas Jesus, você não precisa ir na minha casa, basta que você diga uma palavra, que eu sei que a tua palavra tem poder. Diga, ele vai ficar são e eu vou acreditar, porque eu também sou homem de autoridade. Eu digo para vai lá e faz isso, vai lá e executa. E eles vão e fazem. Vai lá e traz aquilo. Eles trazem poder da palavra. E Deus outorgou isso a você. Deu para você. Agora, o que estamos fazendo com as palavras, com o Espírito que liberamos sobre alguém? É muito pessoal isso e exatamente por isso que eu quero falar contigo. Então, a palavra é um espírito. Lá, o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, ele fala assim, Isaías é um profeta messiânico, ele fala de Jesus o tempo todo. Assim será a palavra que sair da minha boca. É Deus falando através da boca do profeta Isaías. Ela, a palavra, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Eu vou dizer, a minha palavra vai, executa, faz e me traz o resultado que eu quero. Presta atenção, isto é muito sério, porque as tuas palavras poderá ditar na vida de alguém, mas que alguém que eu estou dizendo especificamente? Então vamos prioritariamente sua casa, seu cônjuge, seus filhos. Que palavras nós estamos proferindo e elas não voltarão vazias, não. Palavras que podem produzir vida ou morte. Que espírito estamos liberando através das palavras que estamos usando? A responsabilidade é muito grande. João, no seu Evangelho, no capítulo 6, versículo 63, diz, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus dizendo. E quem anotou foi o evangelista João. E a parte B desse texto aqui está dizendo: as palavras que eu estou dizendo para vocês, Jesus dizendo, são espírito e vida. Logo, as palavras são espírito. E Jesus, em todas as suas palavras, em todos os seus ensinos, em todas as suas orientações, ele produzia vida, ânimo, coragem, cura, restauração, salvação. Ele preocupava-se porque ele veio para isso. E nos chama a atenção para que possamos produzir exatamente isso. E eu tenho lançado uma campanha, onde quer que eu vá, eu falo para você ser um Jesus cover, um imitador de Jesus. Mas em tudo, principalmente nas palavras, que é a ferramenta que você vai usar para você abençoar ou amaldiçoar sua família, sua vida, os seus bens. Pega o seu olerite, seu contra-cheque, essa miséria, para que vai dar? Você já está, na linguagem mais gospel, para quem gosta disso, profetizando que não vai dar nada. Você está liberando um espírito de miséria. Ao invés de ter a gratidão como calço para a sua vida, fica fazendo reclamações. Reclamar é clamar novamente. Reclamou do salário, reclamou do seu dinheiro, quer dizer, você está clamando assim, não vai dar nada, é pouco. Então você está clamando novamente para que seja mais pouco ainda. Ou seja, você está liberando um espírito de miséria. Não é pensamento positivo, estou falando biblicamente. Preste atenção às palavras que saem da sua boca. Jesus falou, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. É um espírito que está liberando de vida, de coragem, de força, para que você se movimente nesta força, nesse poder desta palavra, e vá trabalhar, vá cuidar da sua saúde, vá cuidar das suas coisas, e cuidar para que você não se complique com as palavras. As palavras que proferimos, elas surtem efeitos, e é característica de Deus em nós. Tudo que Deus fala, surte efeito. E da criação, lembrando você, é o único da criação que tem o poder de falar. Mas papagaio também fala. Papagaio só repete o que lhe foi ensinado. Mas você fala e tem que usar o seu intelecto, tem que usar a sua inteligência, que lá em Romanos 12, 1 e 2 fala o culto racional, culto de inteligência, culto de sabedoria. Logo, quando você faz algo inteligente, você está cultuando a Deus. Inteligente é saber que palavras eu estou proferindo e o que eu vou produzir ao lançar esta palavra, que poderá até, mais gospelmente, como alguns gostam de falar, ser uma profecia. Você pode ser um profeta da desgraça. Se você fica proferindo desgraça, é o profeta da desgraça. Se você fica falando que tudo está ruim, que tudo vai dar mal, você tem uma grande chance de ser esse profeta. Portanto, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Salomão escreveu lá em Provérbios 18, 20 e 21, assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. O que ele fala, ele vai trazer para si, vai se fartar, vai ter em abundância. O que você quer ter em abundância, você está falando. Coração amargo vai fazer com que a boca transmita amargura, porque afinal a boca fala do que o coração está cheio. E o coração que eu estou lhe falando, que a Bíblia se refere, não é este aparelho, esta bomba que faz circular sangue em todo o teu corpo, mas é a tua alma, os teus sentimentos, a tua emoção, que é a sede
afetos. Então, o seu ventre, a sua carne, vai se fartar do que você fala. Está sentindo o peso? Né? Dos renovos dos seus lábios se fartar. Do renovo é fala, fala e fala, e continua falando. Então, você está clamando para que venha algo para a sua vida e para os que te cercam. Porque você não vai sofrer sozinho, você não vai ser feliz sozinho. Se você está numa comunidade, e esta comunidade é tua casa, aí você pode jogá-la para o teu trabalho, para a congregação, onde você frequenta, o teu grupo de amizades. Você vai trazer tanto as dores quanto as benesses das palavras que você está falando. Vai se fartar, vai ter bastante. A morte e a vida, ainda falando em Provérbios 18, 20 e 21, a morte e a vida estão no poder da língua, do que se fala. Aquele que ama vai ser controlado pelo amor, pela responsabilidade de liberar a bênção ou a maldição. É a tua responsabilidade. Né? Funciona assim. Uma pessoa fala, as palavras saem da boca e se instalam na alma, na psique. Aqui, o cérebro, que é a parte central, que comanda todos os movimentos do teu corpo. Saiu da boca de alguém, entra pelos ouvidos, se instala na alma. A gente chama de coração. Coração aquece o peito, é uma das reações das palavras ditas, sejam elas muito boas ou muito más. A pessoa ouviu. Aquele espírito que saiu, que é a palavra, vai entrar e vai se instalar e poderá formar uma crença naquela palavra dita. Resultados que podem gerar vida ou morte. Então, o peso da palavra que você libera para alguém é muito grande. Você pode ser, sim, um Jesus cover, palavras de vida, de ânimo, de coragem, ou pode ser um amaldiçoador, uma pessoa amaldiçoadora quanto mais. Eu, como terapeuta emocional, ao fazer o apanhado na amnese, eu percebo que há muita mágoa, muita coisa ruim acontecida na fase de criança, no relacionamento com os pais, no que falaram, no que deixaram de falar, no comportamento, fica registrado na alma. Aquele espírito da fala, você não vale nada, você não presta, tá vendo? Só faz coisa errada e fica grudado nas paredes da alma. E aquilo gera comportamento por crença infundada, colocada, porque acreditou que era aquilo. E não vai ser nada mesmo, não vai ter ânimo para estudar, para crescer, para progredir, porque creu naquilo. Olha o poder da palavra lançada. Crê no poder daquilo. Então, você pode estar sendo bênção na vida de alguém. E se essa palavra está lhe chamando a atenção, opa, e agora? E todas as desgraceiras que eu liberei durante toda a minha vida, como é que eu faço? Aguenta um pouquinho, no final eu vou falar, eu vou concluir o meu raciocínio mais ao final, não vai demorar não. Qualquer que aborrece, lá, primeira carta de João 3, 15 a 18, fala assim, qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida. Qualquer que aborrece seu irmão, como é que eu aborreço o meu irmão? Falando alguma coisa dele. Irmão é o que está mais próximo da gente. Né? Se eu aborreço com as minhas palavras, eu estou liberando palavras de aborrecimento. Sou homicida por quê? Porque eu mato, eu tiro a coragem, eu desanimo o meu irmão. Ah, tá vendo? Isso não era para você. Por que você está fazendo isso? Só faz tudo errado. E lança palavras negativas, produzindo, então, morte no seu ânimo e na sua coragem.
Não necessariamente parar de respirar, mas parar de produzir, de ser, estar, querer crescer. É um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisso que ele deu a sua vida por nós. Ele, Jesus, deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Como é que eu vou dar a vida pelo meu irmão? Eu vou subir naquela cruz e me prender lá? Não. Esse é o único sacrifício que Jesus fez e acabou. Você não precisa fazer sacrifício algum. Mas você deve dar vida pelos seus irmãos. Como é que eu vou gerar vida? Falando, liberando, ensinando, em amor, em tranquilidade, liberando uma palavra de força para que esta pessoa, que seja o seu cônjuge, que seja seus filhos. Eu estou falando muito mais dentro de casa para você ver o peso que é. Porque você lançar uma palavra sobre um motoqueiro que quebrou o seu retrovisor no meio do trânsito é uma coisa que não é para acontecer, mas está liberando um espírito sobre o coitado daquele trabalhador, muito embora ele tenha agido de alguma forma, mas o que o fez? O que o fez agir daquela forma? O que você fez para ele agir daquela forma? Ação e reação. Então, alguém está falando que já sofreu muito com o espírito de rejeição desde o ventre da mãe. Ô Marlene, é nisso que eu trabalho. Eu trabalho no inconsciente desde a vida intrauterina, porque a ciência me diz que o bebê, em formação, ele recebe informações do mundo exterior. Recente, a rejeição. Você pensa que Jesus não teve essa experiência? Quando José intentou se mandar, quando Maria estava grávida, estava no caráter dele, na formação do caráter dele, que a formação do caráter na pessoa vai desde a vida intrauterina até o 20º e 30º dia após o seu nascimento. Depois, ou acerta ou arrebenta. Tá? Marlene, podemos tratar disso. Exatamente, por ouvir palavras. Eu não quero essa coisa. Palavra de rejeição. Olha aqui, a Marlene está me dizendo aí que ela sofreu muito com rejeição. E a rejeição produz dores físicas. O corpo fala. Tem uma matéria na psicologia que fala o corpo fala. E chamamos a isso de marcas corporais. A rejeição produz a fibromialgia, dói tudo. Já tenho algumas experiências de cura nesta área, cuidando de arrumar a mente. Então, o corpo está adoecido porque a mente está doente, com certeza por palavras de espírito que produziram estas coisas ruins. Palavras podem gerar espírito de engano, de morte, de vida, de ânimo, de coragem. Matamos ou damos a vida através de palavras. O que nós estamos dizendo aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, ou qualquer pessoa que possa gerar nela uma crença, e a pessoa atingida com essas setas que voam de dia. Aí eu falei uma coisa para quem lê Bíblia entende. Tá? Aquele salmo fala de setas que voam de dia. Palavras são setas, são espíritos lançados que pode gerar nessa pessoa um veneno. O que é que eu estou dizendo para os meus filhos, para o meu cônjuge, meus cônjuges, se bem que não é tanto uma redundância, porque casa, descasa, Bom, esse é outro assunto. Setas que vão de dia, palavras que são lançadas. E a pessoa que ouve assume aquilo, guarda e fica sofrendo. Produzirão estas palavras, essas setas que voam de dia, esse espírito lançado por uma palavra, levará a pessoa a ser uma doente e levará à ruína e com consequências para o resto da vida. Vai desde o momento que ouviu, vai até a idade atual. Dá para arrumar isso?
perfeitamente que dá. Pastor Marcos Ferreira, muito obrigado. Deus te abençoe. Um grande abraço. Então, as palavras que você ouve desde o seu estado no ventre materno vão produzir esses espinhos que podem ser retirados, claro, pela fé, mas no meu caso aqui eu trabalho além da fé, além de crer no poder de Deus, eu não separo isto, mas quando eu ministro nas terapias emocionais, eu trabalho nisso para tirar esses espinhos. Desde a vida intrauterina até... Não é regressão, não tem hipnotismo, nada disso. Tem os nossos métodos pelo TRG no que eu fui formado, tá? Palavras ditas na formação do bebê ficam registradas na formação do caráter dele, que eu já disse para você que vai desde a sua começo da formação até o 20º, 30º dia após o seu nascimento. Depois disso vai aperfeiçoar com as informações que a pessoa vai recebendo, ou aperfeiçoa ou derruba. As palavras proferidas podem influenciar na vida, na formação, no contato, no progresso. Você precisa liberar palavra de vida, palavra de ânimo, palavra de alegria. Eu tenho aqui 2 casos que eu gostaria de falar com vocês, de clientes meus que eu atendo, e eu pedi autorização. Se eu poderia falar, claro que eu não vou dizer o nome da pessoa, não vou expor, mas eu pedi autorização para poder citar o caso. Nos 2 casos me autorizaram. Então, eu não vou dizer os nomes. Um aqui de São Paulo, o caso de uma mãe ao dar à luz, um parto muito complicado, foi até preciso usar o sistema fórceps chamado de tirar a ferro a criança de lá, e tão complicado que os médicos constataram que a mãe não iria sobreviver. A mãe iria morrer, obviamente também a criança. E os médicos desistiram. Podem desligar os aparelhos. Falaram os médicos, autoridades. Podem desligar os aparelhos. Não tem mais jeito. Ela ouviu. Você sabia que uma pessoa em coma ainda ouve? Pergunta para os médicos. Você tem que cuidar das palavras que você vai dizer para alguém que está em coma. Elas estão ouvindo. Não tem reação nenhuma, mas estão ouvindo. As palavras poderão dizer, trazer ânimo, trazer coragem, trazer força e ajudar a pessoa a sair do coma. É muito importante você falar, mas saber o que falar é muito mais importante. Bom, essa mulher ouviu que não tem mais jeito, podem desligar os aparelhos. Desligaram os aparelhos e foram embora. Esta mulher, que é mulher de Deus, é uma pastora inclusive, ela falou: Deus, eu quero ter um filho assim, mas eu quero criar, quero cuidar dele. Ela liberou uma palavra e aquela palavra que ela ouviu estava gerando nela uma depressão pós-parto que ela veio sofrer. Quase um mês depois, sofrendo com a depressão pós-parto. Depressão que é? O excesso de pressão, uma opressão. Através de palavras, de situações que se vive, vai pesando e a pessoa entra num estado de depressão. Ao ouvir uma palavra, vai morrer, desliga os aparelhos. E ela falou com Deus: Deus, eu quero criar o meu filho. Muito embora ela foi ministrada que iria morrer, aquilo lhe trouxe uma angústia tão grande que ela falou com Deus. E o milagre aconteceu. Os aparelhos começaram a funcionar sozinhos. Os médicos voltaram, a criança nasceu. E no dia seguinte, ou no mesmo dia que eu atendi, numa reunião de pastores, estava lá a mãe, estava o filho,
E eu fiquei tão feliz, falei, menina, você foi abençoado, porque no método que nós usamos, ela pôde voltar lá na sua mente e liberar bênção para o filho, tirando o peso que estava sobre ele. E esse menino se julgava culpado da mãe estar assim. Graças a Deus, foi lançada uma palavra regenerativa, regenerou, restaurou. E esta mulher que estava para entrar novamente num estado igual aquele, de depressão, nós liberamos uma palavra e ela já está livre disso, porque estava gravado, estava numa crença de que poderia entrar. Opa, vamos rejeitar, vamos lutar contra isso. Esta mulher, graças a Deus, ela viu uma palavra de morte, mas ela mesma guardou uma palavra de vida e foi liberada. O pastor Carlos está perguntando, palavras são profecias? Pastor Carlos, elas podem ser profecias, é claro. Você pode, num momento que está fazendo um atendimento ou conversando com alguém, você ser inspirado, você sabe que a palavra é um espírito, você pode liberar uma palavra de vida. Vai criar um ânimo na pessoa, vai criar fé. O que é que se fala a respeito de fé? Fé, ela é gerada ao ouvir e o ouvir palavra de Deus. Não pastor Carlos, o seu desejo de que vá tudo bem, mas você gera fé, fala do que pode acontecer no reino espiritual pelo poder da palavra, que a própria palavra é o Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é palavra. E se você libera a vida em nome desta palavra que é Cristo, pode ser uma profecia. É muito sério também isto, tá? Porque pode ser gerado do nosso coração, do nosso sentimento, das nossas emoções, pode. Mas se você vai embasado no nome daquele que é caminho, é verdade, é vida, você pode gerar tudo isso profeticamente, claro que pode. Esta mulher, essa pastora, recebeu esta bênção. Ela resistiu, pediu forças a Deus. Os aparelhos se ligaram sozinhos. Deus fala, liga aí aparelho. Deus não precisa chegar lá no interruptor, um botãozinho qualquer. Não, ele só fala e acontece. A criança nasceu e ela está fazendo o tratamento comigo pelo sistema TRG. Eu sempre lanço uma palavra de bênção. E ela lançou uma palavra de bênção sobre o seu filho, que já na idade adulta se culpava. Está lá abençoado. Graças a Deus. Quase que escapa o nome. Meu Deus do céu. Mas Deus continue abençoando vocês. Que palavras estão sendo lançadas sobre os nossos filhos e o nosso cônjuge? Eu estou segurando mais aqui para dentro de casa, tá? Que palavras? Você não presta. Você não serve para nada. Você vai ser um vagabundo. Parece que não é homem. Meu Deus do céu. Acaba se lançando maldição, porque a palavra, como espírito vai, fica gravado na mente, no inconsciente, que é a alma, e a pessoa passa a acreditar nisso. E é uma crença maldita, porque alguém que diz isso certamente ouviu de alguém, do avô, do pai, e passa para o filho. E continua passando de geração em geração. Espírito, palavra em ação, ao proferir o que foi dito. Presta atenção, papai, mamãe, cuidado com o que vocês estão dizendo sobre os vossos filhos. Mesmo que seja de brincadeira, não se brinca com a alma de uma pessoa, porque a alma de uma pessoa vale mais do que o mundo todo, e esta cotação é feita pelo próprio Deus. Um outro caso, segundo caso, esse era de Santa Catarina, que também pediu autorização, autorizou, e a pessoa, eu falei que não iria citar o nome dela, mas está ouvindo a gente agora. Caso de uma criança pediu um doce, queria comer um doce,
feito alguma birrinha, que é normal da criança. A gente precisa saber entender também, ter uma psicologia infantil. E o pai, ao invés de falar, não tem doce agora, disse, se você comer doce, você vai ficar diabético, você vai morrer de diabetes, os teus filhos, teus netos vão ficar com diabetes. Olha que palavra lançada. Isso aconteceu. Esta pessoa que me contou isso, contou com pesar, porque essa pessoa já faleceu, e faleceu em consequência de diabetes. E, pelo que consta, pelo histórico que ela conseguiu informações, os filhos também são diabéticos. Guardadas as devidas proporções, podemos chamar isso de maldição de gerações, foi o que ela me perguntou. Alguém pode herdar isto? Esse espírito de maldição lançado por uma palavra, faleceu com diabetes, os filhos também estão, gerado por palavras, por espírito. Então nós podemos gerar uma maldição que vai bem longe na nossa geração. Aqui a Vera dizendo, por muito tempo me culpei do parto em que nasci. É o mesmo caso, Vera. Podemos conversar a esse respeito. O pastor Marcos Ferreira está dizendo, eu vivi por muitos anos carregando um peso de palavras proferidas ao meu respeito. Que sofrimento, pois estava sempre tentando provar algo para alguém. Pastor Marcos, que libertação que você teve. Graças a Deus. Nós ouvimos, vamos guardando, acreditando, formando crenças. Eu tenho que tirar isso de dentro da minha alma. Tudo é possível. Tudo é possível. E Deus dá a graça de a gente poder estudar, entender cientificamente, espiritualmente e agir em favor dessas vidas. Portanto, cuide de suas palavras. Elas podem gerar vida ou morte. Salve aquela que você ame. Libere vida. Libere vida. Podemos trabalhar na terapia para tirar essas culpas aí, viu, Vera? Se ainda lhe resta alguma coisa, né? O parto foi complicado, ela traz assim, quase que eu matei minha mãe. Fica tranquilo, temos os nossos métodos que dá para a gente trabalhar. Agora presta atenção, se palavras são espíritos que produzem algum resultado, e sendo uma palavra má, uma palavra maldita, dita de uma forma má, inspirada por demônios, a pessoa estava endemoniada, ficou... Não, a inspiração vem, você libera a palavra, se você quiser, afinal vai sair da sua boca. Aí, se é um espírito que está sendo lançado para trazer para você, dá licença eu falar mais no pessoal, Jesus falou, em meu nome expulsarão os demônios. Vem a palavra para você. Primeiro, você recebe o tiro, depois vem o som. É assim que funciona. Dá um tiro, a hora que você ouve o barulho, a bala já lhe atingiu. Né? Então, o som vem depois. O projétil chega primeiro do que o som. Jesus disse, expulsarão os demônios. Se aquelas palavras vêm, você foi atingido por aquela palavra, e logo vem a revelação, esta palavra é má, vai lhe produzir doença, mal-estar, divisão, separação, qualquer coisa ruim, você percebeu que não é para o seu bem, você vai expulsar os demônios. Expulsar a mesma coisa que entra um cachorrinho na tua casa, você vai falar para o cachorrinho, ô Totó, por favor, vai lá para fora. Não, já para fora, sai para lá, com autoridade. Você vai dizer para essas palavras, eu não aceito o poder dessas palavras na minha vida. Não vai entrar em meu coração, na minha alma, em mim. Eu expulso, eu rechaço
essas palavras eu não aceito. Você pode dizer para você, ou você pode dizer para a pessoa que está ali dizendo, sem brigar. Olha, desculpe, mas essas palavras eu não vou aceitar. Oi, deu um problema aqui na transmissão, deixa eu tentar retomar. Que pena que caiu a transmissão. Em meu nome expulsarão os demônios. Você pode, então, percebendo que as palavras irão lhe prejudicar, expulse as palavras ruins. Não aceite. Não permita que elas façam estragos, mais estragos na sua vida. Ou seja, coloque um filtro em seus ouvidos. Não permita estar sob influência maligna lançada por essas palavras. Não permita. Aos que dizem, mas você está falando de religião, da fé, de crença. Eu estou falando das crenças que foram lançadas também dentro de você, na tua alma. Estou falando de crenças que você permitiu que acontecesse lá na tua alma. Quantos nesse momento estão vivendo uma crença moldada em palavras ditas à sua alma? Quantos estão vivendo esse momento ruim, acreditando que aquilo que lhe disseram era verdade, acreditando que lhe disseram e agindo sistematicamente no que está crendo, de forma como ouviram? Então é a crença colocada aí dentro. É claro que eu estou falando no aspecto espiritual, é claro que eu estou falando no aspecto sentimental da sua alma. Pior, que produzem isso, ou reproduzem isso para os filhos, para os cônjuges, para as pessoas, porque estão acreditando naquilo e vão passando. Padrão de repetição. Padrão de repetição. Ouviram e dizem para os seus filhos as mesmas palavras. Agem da mesma forma como agiram com eles. É compulsão à repetição, conforme nós dizemos isso no nosso tratamento. E pode se tornar maldição de gerações. Então, o que eu posso dizer para você? Pena que nós tivemos esse contratempo de cair, mas deu tempo de eu falar agora o que dá para a gente concluir. Tudo tem solução. Cuidado com as palavras que você profere. Não deixe que palavras venham entrar na sua mente. Não permita. Não permita isto. Agarre-se a uma fé em Cristo Jesus. Eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Agarre-se às promessas dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E as palavras que eu vos digo, diz ele, que é vida, espírito e vida. Então, sobre tudo que você deve guardar, conforme Provérbios 4, 23, Salomão falando, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Guarda os teus sentimentos, porque provém a vida ou a morte. Creia no poder de Cristo. Se há alguma angústia na sua vida, vivendo estas maldições por palavras ditas de uma forma ruim, saiba que tem solução. Tem solução. Claro que eu creio no poder de Deus e eu ministro isto. Mas eu também trabalho com a terapia de transformar pessoas, levando vida através de palavra. Creia nisto. Você tem meu telefone aí em cima, pode falar comigo a hora que quiser. Se eu estiver ocupado, logo em seguida eu devolvo a sua ligação. Mas saiba que para tudo há solução. E se você me permitir, eu gostaria de lançar, sim, sobre você, sobre sua vida, uma palavra em oração. Eu oro por você, se você permitir. Quero agradecer a sua atenção, de você ter retornado para ver o final desta palavra. Eu te abençoo em Cristo. E vou orar por você agora. Ore comigo.
Senhor Deus. No nome de Jesus, eu quero te agradecer pela bênção da vida, pela bênção da tua instrução, pela bênção da tua palavra que vem regenerar. Sobre esta vida que me ouviu, está me ouvindo, eu estou lançando uma palavra de bênção, uma palavra de paz. Estou lançando uma palavra de alegria, uma palavra de amor, uma palavra de restauração. Eu abençoo esta vida, sua família, sua geração, seus sentimentos, sua emoção. Eu encomendo, Jesus, a tua saúde sobre o espírito desta pessoa, sobre a alma desta pessoa e sobre o corpo desta pessoa. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu estou abençoando os meus irmãos. No nome de Jesus. Deus te abençoe, te fortaleça e te dê paz. Se quiser falar comigo, pega o meu telefone aí em cima, estamos à disposição. Douglas Vilcinskas, pedindo a Deus por você. Grande abraço.